Olá pessoal, daqui é o Scro Kikuya. Estou aqui para falar sobre as polêmicas que eu estou falando nas redes sociais, o vídeo que aparece o meu pai a pedir ajuda, a falar que não ajudo ele. Então estou aqui para responder algumas questões que não estão certas. Quando meu pai saiu da nossa família, eu ainda tinha 8 a 9 anos, né? Mas mesmo assim, continuamos a trabalhar, minha mãe sempre deu aquela força, aquela garra. Como o pai é pai, eu falo sempre com ele, né? Mas agora eu não sei, aquele problema aqui na qual, um problema que não tem nada a ver com outras pessoas, mas foi um problema exposto nas redes sociais que me deixou mais triste. Ele é antigo combatente, sempre deu das FA há muito tempo já. E ele tá morando agora aqui, ele alugou uma casa aqui na Terra Nova. E ele estava a precisar de alguns valores, porque na casa aqui na qual ele alugou, a dona da casa está vendendo a casa. Ele me pediu alguns valores que era para poder lidar, que ele podia ter alugado uma outra casa. Então ele disse que ele tinha que aguardar, né? O dinheiro tinha para lidar, né? Mas você sabe quando um país apresta a tua família. Você não pode chegar, quer isso, toma, não, porque tem que ter um pouco de dificuldade também. Falei, não, tens que aguardar, vou trabalhar para poder te dar. Só que depois ele começou a fazer chantagem, ele sabia que na qual, uma vez que ele veio aqui, ele comprou um carro, na qual o carro dele, o carro que ele comprou, depois de 3 dias o carro estragou. E ele veio me pedir, porque não, eu queria ir no Fala Angola, assim, eu falei, não, velho, como é que você vai no Fala Angola? Você tem um negócio mal, então fica calmo para não haver problemas. Como você, na pessoa que comprou o carro, você vai uma esquadra de você não fala Angola. Só que depois ele mandou uma mensagem porque não, para você fica complicado, como é que é? É para você famoso, fica feio, acho que me meter nas redes sociais, assim. Só que depois, aquela tal pessoa postou uma imagem, ele o velho, a falar porque o velho está me ligando, está me pedindo ajuda, eu não quero ajudar, o velho está ignorando o velho. Ele já que me deixou já assim, vou dar triste já. A pessoa não pode chegar só a criticar, por criticar, a pessoa não sabe dele, quer dizer, ele não sabe de onde nós saímos com a minha família, ele não sabe o que nós passamos. Minha mãe é meu pai e minha mãe, ele é tudo mesmo. Então, a primeira é minha mãe. Então, porque o meu pai desapareceu, ele não sabia se podia me encontrar um filho bandido, ele não sabia se podia encontrar um filho que está na cadeia porque matou alguém para roubar. Porque eu na minha vida eu só queria fazer de tudo para ajudar a minha família. Eu tentei roubar, tentei fazer muita coisa. Eu tentei roubar. Com amigos naquele tempo andavam comigo, se metiam em negócio escuro, também tentei se meter nesse tipo de negócio. Só que com as orações da minha mãe, eu tive que procurar outros meios para poder ajudá-la. E meu pai nesse caso não estava nas nossas vidas. Ele pegou, arranjou outra mulher, foi fazer a vida dele, porque a minha mãe também é mais velha dele, né? Pegou, deixou a minha mãe e foi arranjar uma outra jovem que está com ele até agora. Minha mãe disse muita coisa, dá para perceber? Minha mãe, ela sempre disse, vão à luta, esquece só o vosso pai, vão à luta, porque nós éramos aquele tipo de filho. Quer dizer, mesmo até agora, nós chamamos amor no nosso pai, porque naquele tempo, quando eu era mais pequeno, a minha irmã que está aqui nesse lado. A minha irmã, ela me pegava, ia na casa do meu pai, naquele tempo, eu acho que naquele tempo já tinha tipo uns 13 anos, ou 14 anos na casa do meu pai, metíamos roupas assim no saco preto na casa do nosso pai, e a mulher do nosso pai nos chotavam. Porque não, a mulher do meu pai falava, meu pai, você está aqui, esses vossos filhos, também aqui com feitiço, que você também está a mandar. Eu bem pequeno, bem inocente, me chotava mesmo até me pegar. Quer dizer, está uma saída da Mabole, está uma saída do Colapé até aqui. Isso é um assunto que não lhe diz respeito. Ele não me conhece pessoalmente, nunca conversar pessoalmente, está percebendo? O meu pai agora ficou vizinho dele e ele está pensando que também já é amigo também do meu pai. Eles são amigos, eles não se conhecem bem. Ele não sabe se o meu pai é capaz de fazer alguma coisa, ele não sabe. Ele não sabe conversar com o meu pai, ele não sabe de nada. Então, isso que ele fez é crime já. Isso é crime, isso que ele fez é crime. Tá percebendo? Depois ele que publicou, antes de publicar, ele não me ligou. Eu vou ter que me ligar para mim, escolher, você está se passando assim. Olha, o velho está pedindo para mim postar assim. Será que eu posso? Fala, não, mas não pode postar nada, não faz isso. Agora pegou e postou. Tá percebendo? Depois, ele quando postou, ele o meu irmão, que uma gente ligou para ele, falou, mas você pode fazer isso, você tem que apagar isso. Ele apagou, mas meio assim depois começou a espalhar. Tá vendo, né? Começou a espalhar, isso é para quê? Para Instagram, só minha cara, Instagram, sujar só minha imagem.